Glória a Deus, povo de Deus. A paz do grande eu sou, amados e amadas, pastor Ronitelli Paixão. Mais uma vez aqui nessa live para a gente dar continuidade à série O Desígnio. E hoje a parte 9, né? A live anterior foi a parte 8 e hoje a continuação, a parte 9. Então desde já agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de poder estar aqui compartilhando algo da parte de Deus para todos os ouvintes, todos os internautas do Brasil e do mundo. E glórias a Jesus. Vá dando seu like, seu joinha, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus e a glória do Espírito Santo. E glórias a Jesus. Deus irá à sua frente e lutará por você e seu desígnio. A guerra é inevitável. Veja novamente estas 20 chaves importantes que podem ajudá-lo a revelar milhares de vitórias. Primeiro, a guerra sempre é sazonal. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que a gente vê em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, 3 e o verso 8. 2. A disputa sempre acontece quando duas pessoas querem a mesma coisa. Os jornais mostram isso todos os dias. Duas nações desejam o mesmo território, então a batalha é anunciada. Quando duas empresas almejam o mesmo mercado, a luta começa. Ocorre também em cada família. Quando Satanás decide dominar e controlar seu filho, a guerra tem início. 3. As pessoas não são suas inimigas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que a gente vê em Efésios capítulo 6 e o verso 12. 4. Deus providenciou uma armadura que defende você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E a armadura de Deus está aqui, ó. É a sua palavra, é a escritura sagrada. E glórias a Jesus. Que a gente tiver essa passagem Efésios capítulo 6, o verso 11 e o verso 13. 5. Sua espada é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, o verso 17. 6. Você tem um mentor pessoal, o Espírito Santo, o qual irá ensinar-lhe os princípios da batalha. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo 144 e o verso 1. 7. Enquanto seus inimigos usam armas carnais, você deve entrar em cada batalha com o propósito de trazer glória para Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Que a gente vê essa passagem, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 47. 8. Você deve esperar vencer cada peleja. Hoje mesmo o Senhor te entregará na mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. 1 Samuel capítulo 17, verso 46, parte A. 9. Seja impiedoso e agressivo para destruir seu inimigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bichas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel capítulo 17, e o verso 46. 10. Espere que outros, os quais são espectadores, sejam alcançados pelo poder do Deus que vence suas guerras, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. 1 Samuel capítulo 17, e o verso 47. 11. Espere que Deus lute por você, quando você não consegue nem se defender. E Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, sim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15 e o verso 17. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Êxodo, capítulo 15, o verso 3. 12. Espere o Espírito Santo ser ativo ao desmoralizar seus inimigos e enfraquecê-los, gerando medo de você, como Raabe disse aos espias que entraram em Jericó: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, verso 9 e o verso 11. 13. Lembre-se sempre de que seus adversários podem desconhecer as vitórias que você teve no passado, o que os torna vulneráveis, ingênuos e despreparados. 14. Seus inimigos podem estar cientes de seus êxitos do passado, o que os torna temerosos em relação a você. Em Jericó eles estavam cientes das vitórias, como disse Raabe, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Josué capítulo 2 e o verso 10. Golias não sabia da vitória de Davi contra o urso e o leão, nem sobre o jovem que andava com Deus. Sendo assim, o gigante estava vulnerável. 15. Lembre-se de que alguma armadilha ou algum poço feito para você pelo inimigo pode ser revelado pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Segundo Coríntios capítulo 2 e o verso 11. 16. Lembre-se de que você tem o Espírito Santo, o qual é mais poderoso do que qualquer adversário que se levante contra você. O apóstolo João escreveu: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu vou repetir: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4, parte B, ou primeira epístola de João. 17. Nunca tema seu inimigo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Se 18. Se vacilar, simplesmente levante-se novamente, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios capítulo 24 e o verso 16. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37,
versos 23 e 24. 19. Lembre-se de que você está cercado por anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. 20. Mantenha a arma do louvor continuamente em sua boca. Davi escreveu: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, verso 1. Você nunca lutará sozinho. Lembre-se, Deus irá à frente e lutará por você e seu desígnio. A paz do Grande Sul, amada Sueli dos Santos, glória a Jesus. Obreira de Jesus, Deus continue abençoando a vida da senhora, sua casa, sua família e todo o povo dessa cidade maravilhosa de Araçatuba, e glórias a Jesus. O sucesso do seu desígnio acontece devido a algo que Deus escolheu ungir em sua vida. Seu sucesso dependerá da unção de Deus sobre você. Vamos ver agora 18 chaves para ajudá-lo a manter a unção vibrante e viva em sua vida. Primeiro, você recebeu algo que Deus pode usar, encontre-o, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 7. Davi tinha um estilingue. É certo que milhares de jovens de sua idade possuíam estilingues também. Porém, sua grande dependência do Senhor aumentou a unção que ele experimentou. 2. Algo comum em você se tornará incomum debaixo da unção. A unção na vida de Davi fez com que uma arma comum se tornasse incomum. Leia 1 Samuel capítulo 17, do verso 45 ao 51. Lembre-se, a unção é o poder de Deus. Ela tira o fardo e quebra o jugo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, verso 27. 3. Você não precisa das armas dos outros. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel capítulo 17, verso 50. 4. Os outros pensarão que a sua arma não será totalmente suficiente para o seu desígnio. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel capítulo 17, o verso 38 e 39. 5. Você deve recusar-se a copiar, duplicar ou usar armas de outros homens em suas batalhas. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel capítulo 17, e o verso 39. 6. Aquilo que foi entregue a você gerará algo mais que já tenha sido prometido. Moisés tinha uma vara, e o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 4, do verso 2 ao 5. 7. Você tem algo que o faz único, então deve discernir isso, desenvolvê-lo e construir sua vida e seu ministério em torno desse único dom, dessa força ou desse talento que Deus lhe deu. Leia 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao 21. Não construa sua vida tentando corrigir sua fraqueza, mas sim definindo e refinando os dons que lhe foram concedidos. Essas habilidades são armas que Deus usará na guerra
e veículos para cada vitória. 8. Deus já está ciente do seu maior medo e da sua maior fraqueza. Veja o que disse Jeremias a respeito disso. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias capítulo 1, verso 6. O Pai corrige você sobre a obsessão por sua fraqueza. Leia 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 9. O Senhor não está interessado no que você não consegue realizar, mas em qualquer coisa que queira fazer. Mas o Senhor me diz: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Jeremias capítulo 1, verso 7. 10. Sua fraqueza não impedirá seu desígnio se o seu coração estiver certo. Faltavam a José habilidades sociais para se tornar querido pelos irmãos, mas ele tinha outro dom: interpretar sonhos. Foi essa aptidão que o tirou da prisão no palácio. Leia Gênesis capítulo 41, do verso 39 ao 45. 11. Qualquer coisa que falta a você é desnecessária quando o Senhor escolhe abençoá-lo sobrenaturalmente. A viúva de Sarepta não tinha um emprego. Ela, obviamente, não tinha contatos na sociedade. Na verdade, ela nem ao menos levava jeito para pedir doações. Sua família também estava morta, incapacitada ou destratada. Leia 1 Reis capítulo 17. 12. Seu respeito pela unção dos outros aumentará o poder do seu próprio chamado. Aquela viúva tinha a habilidade de ouvir o homem de Deus. Foi essa força que a manteve em provisão abundante durante a pior fome de sua vida. Leia 1 Reis, capítulo 17. 13. Você já possui tudo aquilo de que precisa para realizar seu presente desígnio. Faça um levantamento daquilo que lhe foi dado. Resista àquelas pessoas com quem tem favor ou a quem tem acesso. E liste as maravilhosas bênçãos que Deus já colocou ao seu alcance. Leia Filipenses capítulo 4, verso 13 e o verso 19. 14. Ao esgotar seus benefícios da fase atual, você se tornará qualificado para entrar em sua próxima fase de crescimento. Por isso, eleve cada centímetro do que possui no presente até o mais alto nível de excelência. O que você faz primeiro determina o que Deus fará depois. Leia Mateus capítulo 6 e o verso 33. 15. Respeite o desígnio dos outros. Quando você se torna apreciador dos dons e da força dos outros, o favor flui para você como as cataratas do Niágara. É inexplicável e impossível impedir aquilo que você respeita vem para você. A unção que você aprecia é aquela que aumenta em sua vida. Leia Efésios capítulo 5, verso 20. 16. Reconheça tudo o que há de bom em você, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vós há por Cristo Jesus. Filemão, capítulo 1, verso 6. 17. Espere que suas forças e seus dons continuem até a volta de Jesus, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. 18. Espere que seus maiores dons e sua força melhorem, cresçam e tornem-se perfeitos pela presença do Espírito Santo em sua vida. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Salmo 138, verso 8. Alguma coisa que já está na sua mão derrotará qualquer plano do inimigo. Lembre-se, o sucesso de seu desígnio acontece devido a algo que Deus escolheu ungir em sua vida. Seus dons e talentos são pistas para seu desígnio. Pessoas bem-sucedidas estão fazendo o que mais foram dotadas para realizar. 8 importantes chaves de sabedoria referentes aos seus dons e talentos. Primeiro, é o Espírito Santo quem concede todos os dons, talentos e as habilidades que você possui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4. 2. O Espírito Santo concede variados dons a diferentes pessoas, dependendo do desígnio de cada uma. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente
a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 e verso 12. 3. Seus dons foram determinados por Deus para agradar a Ele e satisfazê-lo. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Sua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4 e o verso 11. 4. Deus destinou prazer como resultado de seu trabalho diário e seu desígnio. Não é, pois, bom para o homem que coma e bebe, que faça gozar sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 2, verso 24 e Eclesiastes capítulo 3 e o verso 13. 5. O Senhor espera que você resolva problemas para os outros quando for capaz. Não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios capítulo 3 e o verso 27. 6. Quando você usa seus dons para ajudar os outros, o Pai o abençoa, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6 e o verso 8. 7. Ao recusar-se a usar suas aptidões e a crescer nelas, Deus as retirará de você e as entregará a outras pessoas. Leia Mateus capítulo 25, verso 15, verso 19 e o verso 24 ao 29. 8. O que você recebeu de Deus determinará o que Ele espera de você. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, o verso 48. Preste atenção na paixão que queima em seu coração. Reconheça os dons, as habilidades e os talentos que Deus concedeu a você, pois terá de prestar contas ao Senhor quanto a cada um deles. Lembre-se, seus dons e talentos são pistas para o seu desígnio. Seu desígnio exigirá total obediência. Obediência é a única coisa que Deus sempre exigirá de você. Quando pedir ao Senhor um milagre, Ele sempre dará uma instrução. Cada milagre está ligado a um ato de obediência. E esta é a única prova de que você realmente creu nas instruções divinas. Deixe-me ilustrar. Imagine-se sentado à mesa, instruindo seu filho adolescente a cortar a grama na manhã seguinte. Você também o avisa de que, se ele não cortá-la, não poderá assistir ao jogo de futebol no próximo fim de semana. Quando você chega do trabalho, a grama ainda está alta, pois não foi cortada. Então você fica enfurecido, vai até o quarto de seu filho e encontra ele jogando na cama com a TV em alto volume e ao telefone com a namorada. O que aconteceu? Ele não acreditou em você de verdade. Então você diz o seguinte a ele: você perdeu o privilégio de assistir ao futebol no próximo fim de semana. Ei, espera aí, isso não é justo, ele grita. Eu vou fazer. Só não quero fazer isso hoje. Isso é tão simples, mas é muito claro. Ele não obedeceu a sua instrução porque realmente não acreditou que você faria o que disse. Mas agora, se ceder ao clamor, à choradeira e à reclamação de seu filho, permitirá que ele assista ao jogo e destruirá todo o traço de credibilidade que está sendo gerado em sua vida. Suas palavras nunca significarão nada para ele. Então, quando o fim de semana chegar, você o fará ficar em casa. Ele irá lembrar-se disso na próxima vez que você o instruir a cortar a grama, provavelmente. 17 chaves para nos ajudar a compreender a importância da obediência. Primeiro, a dor às vezes é necessária para entendermos a importância da obediência. Isso sempre acontece em nosso relacionamento com Deus. Ele anseia ser nosso companheiro, mentor, melhor amigo. Ele não é um general em nossa vida. É muito mais do que um chefe e não gosta de punição. Na verdade, o Senhor mostra misericórdia, porque o Senhor é bom.
e eterna a sua misericórdia e a sua verdade, estende-se de geração a geração. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 100, verso 5, e o Salmo 106, verso 1. Infelizmente, às vezes as instruções de Deus não são levadas a sério. Há ocasiões em que ele é escarnecido, zombado e ignorado. Ninguém que ignora o Senhor é bem-sucedido, ele é Deus. 3. Ele é o santo Deus, portanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. 4. Ele é um Deus justo, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador, não há fora de mim. Isaías capítulo 45, verso 21. 5. Ele é um Deus que sente ciúme. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, o verso 5. 6. A obediência é a única prova de que você realmente confia no Senhor, e Ele anseia que nós creiamos nele. As duas verdades mais maravilhosas que já descobri são: seu único prazer é que creiamos nele, e sua única dor é que duvidemos dele. 7. Deus deseja que creiamos nele, e a obediência é a única prova da nossa fé. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, o verso 19. 8. O Senhor quer que lhe obedeçamos para gerar boas fases de bênçãos e recompensas em nossa vida. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. 9. Ele oferece a recompensa como incentivo para a obediência, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, o verso 2. 10. O Pai avisa sobre as penalidades para desencorajar a desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. 11. O Senhor espera a obediência. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João capítulo 10, verso 27. 12. Seu desígnio conterá uma coleção de instruções. A maioria delas já está claramente escrita na palavra de Deus. Você pode lê-las e ouvi-las diariamente em áudio. Algumas pessoas querem ouvir na mente e no coração orientações diferentes das que Deus já estabeleceu em sua vida, em sua palavra. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, verso 89. 13. Você nunca receberá uma instrução do Espírito Santo que contradiga a palavra de Deus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, e o verso 89. 14. Deus permitirá a diversidade para possibilitar que você aprenda as leis dele. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. 15. Sua palavra previne desastres e destruição. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Salmo 119, verso 92. 16. A palavra do Senhor é o único ingrediente que limpa sua mente e sua vida. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119 e o verso 9. 17. Deus destruirá uma parte para preservar o todo. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira
para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Por muitos anos, travei uma batalha interna. Um dos ministros mais eficazes que eu conhecia cometeu um grande erro. Senti-me especialmente confuso quanto àquele ministro poderoso e articulado. Eu o conhecia bem e amava-o naquela época, e ainda o amo hoje. Fiquei chocado quando descobri que ele estava tendo uma vida dupla. Aquele homem era extremamente militante em suas críticas a outros ministros. No entanto, milhares de pessoas se juntavam em suas reuniões. Quando seu ministério começou a afundar por causa da confissão do seu pecado, perguntei a Deus sobre isso. Para mim parecia que a misericórdia deveria cobrir o seu pecado. Certamente o Senhor poderia fazer com que a confissão e a restauração daquele ministro fossem particulares, porque sua falha teve de vir a público. Fiquei tão frustrado que pensei qual seria a razão de Deus não ter coberto o seu pecado. O seu pecado privativamente e protegido o corpo de Cristo das feridas. Deus me ensinou uma lição por meio de um dos meus animais, minha raposa. Eu amava minha pequena raposa, ela era linda e eu gostava de vê-la correr pelo canil todos os dias. Infelizmente, ela vivia fugindo, dava um jeito de sair do seu perímetro e toda vez que fazia isso, matava 2 ou 3 dos meus patos. Na verdade, um dia ela matou 8 ou 9 filhotes de pato e a mãe deles. Eu ficava triste, mas sempre conseguia fazer com que ela tornasse para mim. Quando ela estava em meus braços, eu a levava de volta ao canil, trancava o portão e tentava mantê-la dentro do seu próprio abrigo. Chegou a época em que eu tinha muitos patos, os quais estavam pondo ovos em toda a propriedade. Patinhos corriam por todo lugar. Eu amo animais e sou dono de vários há muitos anos, incluindo o leão, uma zebra, lobos, ilhamas, veados, antílopes, cães, pavões, porcos, peixes, dentre outros, que aqui é o testemunho do pregador. Essa foi minha primeira raposa. Certa manhã eu estava andando lá fora e vi vários patos mortos por todo o jardim. Minha linda raposa estava olhando para 2 ou 3 que estavam mortos. Fiquei extremamente desanimado. Não sabia mais o que fazer. Mas, mais uma vez eu tentei, com misericórdia e ternura, pegá-la, porém ela se recusou a vir comigo. Fiz tudo o que sabia para capturá-la. Tentei colocá-la de volta na cerca, porém estava ardilosa demais. Olhei em volta do meu jardim e vi os outros animais. Alguns dos meus pavões e galinhas estavam com medo. Era óbvio que logo ela iria matá-los também. A raposa continuava recusando-se a vir comigo. Então fui ao meu quarto, empurrei meu armário, peguei minha Magnum 357 e fui até o jardim. Olhei para um dos animais mais bonitos que já tive. Era um animal de que gostava, amava e gostaria de manter. No entanto, tive que mostrar misericórdia para com os outros animais da propriedade. Eu tinha de protegê-los, por isso matei a raposa. Foi com tristeza que a vi sendo enterrada. Deus então ensinou-me uma lição poderosa. Ele me mostrou que muitas vezes tem chamado, coagido e corrigido aqueles que são rebeldes com as leis divinas. O Senhor me revelou que sempre que eu visse seu julgamento sobre uma pessoa, ela já havia recusado centenas de oportunidades de mudar. Em sua rebelião, ela já se sentia imune ao julgamento. Então a misericórdia de Deus se torna perigosa para ela, porque a pessoa distorceu sua visão e opinião sobre o pecado. A paz do Grande do Sul, Obreiro Antônio Alfredo Santos, glória a Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui nessa live, nessa programação de fé. Um abraço aí para o senhor e a sua esposa, a amada Isabel. A paz do Grande do Sul também para a pastora Ana Barreto. Seja bem-vinda, amada pastora. Deus abençoe a senhora, sua casa, seu ministério e sua família. Deus mostrou misericórdia a todo o corpo de Cristo, removendo a influência de tal pessoa que se tinha tornado como um veneno para ele. O amor do Senhor pelo corpo de Cristo exige uma penalidade rápida
para o escarnecedor e zombador. Misericórdia e graça são muito importantes para Deus. Sua misericórdia é perdão do pecado e sua graça é um derramado de poder sobre o pecado. A misericórdia divina é a remoção do pecado e sua graça é a vitória sobre o pecado. Graça é uma transmissão de poder. A graça de Deus ou o poder para vencer é acessível, assim como sua misericórdia. O alvo do Senhor não é realmente a misericórdia, mas sim o relacionamento. A misericórdia divina é a ponte de Deus em direção à graça, a qual é a ponte para o relacionamento. Quando você ignora a graça, o relacionamento se torna impossível. A coisa mais importante que você fará hoje será obedecer à voz do Pai. A cada hora sua alegria, seu desígnio e sua vida dependem disso. Tenho um pequeno quarto em minha casa chamado lugar secreto, dedicado ao Espírito Santo. A presença dele é a minha vida. Eu não poderia viver um momento sequer sem ele, sem sua presença e sem seu conselho. Na parede tem uma placa, a qual leio quase todos os dias que estou em casa. Ficou gravada nas paredes do meu coração por um pai e uma mãe de oração. É apropriado concluir esta mensagem com essas palavras poderosas e inesquecíveis. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e o verso 14. Lembre-se, seu desígnio exigirá toda obediência. Lembrando mais uma vez, né, dê o seu joinha, compartilhe essa live, deixe seu comentário, seu pedido de oração, enfim, comente, né, e compartilhe. E se inscrevam no canal também. E glórias a Jesus. Todo desígnio tem um local de nascimento. Todo desígnio começa em algum lugar. Ao longo dos anos, ouvi extraordinários homens de Deus pregarem. Eles conseguem relembrar momentos importantes de sua vida, dizendo a hora específica, a data e o local exatos em que estavam parados ou ajoelhados. Isso aconteceu em minha vida. Posso levá-la ao lugar exato onde senti pela primeira vez o chamado para pregar o Evangelho. Eu tinha apenas 4 anos de idade. Aqui o testemunho do pregador. Foi na igreja do meu pai, em Orange, Texas. Uma linda e divina mulher, Lillian Logan, orou por mim. Naquela manhã, na classe das crianças, havia algo como um fogo dentro de mim. Chorei quando coloquei minhas mãozinhas nas costas de outras crianças para orar por elas. Aconteceu de novo em Waco, Texas. Eu tinha 8 anos e lembro-me do momento. Embora a igreja tenha sido demolida, recordo onde estava ajoelhado. Lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu prometi a Deus: irei aonde tu quiseres e serei o que quiseres que eu seja. Outro evento transformador aconteceu quando eu tinha 15 anos. Um grande pastor, Fred Hill, pregava em um acampamento em Arthur, Louisiana. Em uma de suas pregações, ele contou uma história sobre um garotinho que ia à igreja toda manhã orar por seus pais, que não eram cristãos. Certo dia, depois de orar, o pastor ouviu um barulho e correu para descobrir o que tinha acontecido. Viu um automóvel batido na porta da igreja. O garoto havia sido morto. No funeral, seus pais estavam salvos. O pastor fez esta afirmação: o garotinho não teve uma vida longa, mas teve uma vida completa. Isso me partiu por dentro. Chorei e solucei o dia inteiro. Eu sempre sentia que meu tempo na terra era limitado e eu não viveria uma vida de 70 a 100 anos em vão. Naquele dia, fiz um compromisso total com Deus, de que independente de quanto minha vida durasse, seria definitivamente completa, seria dedicada à sua glória. Outro momento importante aconteceu quando eu tinha 18 anos, na escola bíblica. O grande missionário R.L. Brandt
pregou sobre queime seu arado. Ele relatou que Eliseu, para seguir Elias, tinha de parar sua lavoura, queimar seu arado, sua dependência de seus bois para ganhar dinheiro e focar no manto do seu mentor. Do jeito que eu vi naquela manhã na capela, tive convicção. Para você ter ideia, sempre senti que minhas entradas financeiras viriam dos negócios e eu pregaria nos finais de semana. Naquele dia, porém, eu me rendi ao ministério integral. Passei o dia todo chorando de cabeça baixa na capela. Senti que o meu coração estava saindo do peito. Eu sabia que aquela redenção total significava que eu não poderia mais depender dos meus empreendimentos como suporte financeiro. Eu precisava querer esvaziar-me completamente para alcançar pessoas com o Evangelho. Então minha confiança em Deus seria validada e recompensada. Aquele foi um dos dias mais difíceis de toda a minha vida. Foi uma época de mudanças muito traumáticas. Sempre me lembrarei exatamente onde começou. O melhor dia da minha vida foi 13 de julho de 1994. Fui deitar-me às 5 horas da manhã em uma quarta-feira, mas depois de apenas 2 horas, às 7, fui acordado pelo Espírito Santo e apaixonei-me por ele naquele dia. O Espírito Santo sempre mudou minha vida e meu ministério. Ele estava tão forte e poderoso em meu quarto que fui impulsionado a orar. Naquele dia nasceu uma obsessão, conhecer intimamente a pessoa do Espírito Santo e não apenas seu poder. Desde aquele dia tenho feito escolas do Espírito Santo pela nação, pois percebi que ele é a única e verdadeira fonte de constante alegria e paz. Quando eu lhe agrado, a alegria me domina, mas quando eu o ofendo, ele se entristece. Deus irá programar-lhe experiências incomuns. Você poderá ter seu próprio Betel, grandes experiências em seu quarto e lugares específicos, que sinalizarão uma mudança total de direção em sua vida. Então, registre-as, sempre comemore os momentos de transformação. É importante que você dê significado aos lugares onde o Senhor fala com você. Enquanto estou falando essas palavras, é meia-noite. É em uma meia-noite de quarta-feira. Aqui na privacidade do meu quartinho da sabedoria, em minha casa, o Espírito Santo acabou de tocar-me para orar por você. Para que o ouvinte desta mensagem tenha o seu desígnio, transformado em sua vida. Não é uma coincidência que esta mensagem esteja sendo dita agora para vocês. Seu desígnio tem um local de nascimento. Ouvir esta mensagem será o começo de um retrato claro e compreensível do seu desígnio na terra. Oremos. Oremos. Precioso Espírito Santo, apesar de ser tarde da noite, enquanto falo essas palavras para meu precioso amigo, tu tocaste meu coração para fazer esta oração especial. Peço no santo nome de Jesus de Nazaré que toques dramaticamente meu amigo enquanto ouve estas palavras. Revela claramente e de uma vez por todas o caminho para o seu desígnio. Limpa suas águas, organiza sua vida e retira dela as demais opções de alternativas para que ele atinja teu plano perfeito. Remova a distração que está tirando seu foco. Determino que do norte, do sul, do leste e do oeste, pessoas maravilhosas sairão das trevas e levantarão seus braços durante as batalhas. Assim como Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés durante a peleja, coloco relacionamentos em sua vida que o ajudem em nome de Jesus. Faz isso agora, Espírito Santo. Eu te peço que andes ao lado do meu amigo hoje, cuidadosa e metodicamente. Leva-o ao centro do desígnio de sua vida. Coloca um novo fluxo de energia e entusiasmo dentro dele, para que possa abraçar seu desígnio com grande alegria. Novo
vigor e vitalidade. Seja feito agora. Este é o local de nascimento do seu desígnio, uma vez e sempre, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, todo desígnio tem um local de nascimento. Seu desígnio sempre possibilitará que alguém mais seja bem-sucedido. Alguém está esperando por você. Estes versículos têm afetado grandemente a minha vida. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6 e o verso 8. Não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios capítulo 3, verso 27. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61, verso 1. Alguém terá sucesso por sua causa. Note que o Senhor derrama poder sobre você para ajudar outras pessoas ao seu redor a entrar em uma fase de grandeza. O desígnio de Ruth era para Noemi. Ela estava envolvida na sobrevivência de sua sogra. O desígnio de Davi era ajudar Saul e os israelitas a alcançarem vitória. Quando o jovem pastor matou Golias, ajudou a manter a nação de Israel livre do domínio de seus inimigos. O desígnio de José era garantir a sobrevivência da nação e de sua família. Quando interpretou o sonho do faraó com precisão, ele obteve a oportunidade de ajudar a própria família e milhares de pessoas a sobreviverem a 7 anos de fome. Quando Jó orou por seus amigos, Deus mudou o cativeiro do patriarca e o restaurou. Seu desígnio tem pouco a fazer por sua sobrevivência pessoal e tem muito a fazer para auxiliar outros a atingirem total obediência às instruções de Deus. Quando você os ajuda, Deus se envolve com sua vida. Recentemente, enquanto eu falava no Teleton, o Espírito Santo me disse algo poderoso para transmitir às pessoas. Quando você se envolve com os sonhos de Deus, ele se envolve com o seu sonho. Ao envolver-se com o que está na mente de Deus, ele se envolve com o que está em sua mente. Quando a viúva de Sarepta se concentrou na necessidade do profeta, o Senhor se concentrou nas necessidades dela. Isto é muito verdadeiro. O que você faz acontecer aos outros, Deus fará acontecer a você. Vou repetir. O que você faz aos outros, Deus fará acontecer a você. Leia Efésios capítulo 6, verso 8. Quando falo com as pessoas sobre o desígnio delas, sempre pergunto: quem está sobrevivendo hoje por causa do que você fez no ano passado? Lembre-se, seu desígnio sempre possibilitará que alguém mais seja bem-sucedido. Vamos finalizar, Igreja de Deus, povo de Deus, amados e amadas. Lembrando, dê o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Seu desígnio pode ser revelado por Deus por meio de um sonho. O Senhor sempre fala por meio de sonhos. Existem muitos estranhos acontecimentos em nossa vida que são inexplicáveis. Alguns sonhos acontecem porque você comeu muita pizza até as 2 horas da manhã. Outros por causa de uma mistura de imaginação e fantasias com que nos entretemos. Porém, alguns vêm diretamente de Deus. O Pai falou comigo por meio de sonhos em inúmeras ocasiões. Vamos ver aqui 6 importantes fatos que você deve lembrar sobre seus sonhos. Primeiro, Deus deu sonhos a José a respeito de sua liderança e promoção anos antes que ele se tornasse o segundo no comando do Egito. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, pois isso o aborreciam ainda mais. Gênesis capítulo 37, verso 5. 2. A vida de Jesus foi preservada pela comunicação de um sonho. José, o pai terreno de Jesus, recebeu instruções divinas mediante um sonho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes
há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, verso 13. 3. Salomão experimentou mudanças radicais pelo fluxo de sabedoria que começou com o sonho. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes Deus, pede o que quiseres que eu te dê. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E disse-lhe Deus, portanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual, se não levantará. 1 Reis, capítulo 3, versos 5, 9, 11 e 12. 4. É sábio registrar seus sonhos. Dê especial atenção àqueles que repetem. Não construa seu estilo de vida totalmente em torno deles, mas deixe-o ser uma motivação para buscar a presença de Deus e assegurar uma interpretação clara do que ele revelou neles. 5. O tempo revelará a validade de algum sonho dado por Deus. Há muitos anos, uma jovem senhora ouvia atentamente enquanto eu pregava em uma igreja na cidade de Dallas. Depois, ela veio até mim e disse, estou designada a você. Algum dia trabalharei para você, sendo sua secretária. Que legal, estou certo de que Deus guiará seus passos. Respondi calmamente. Para minha surpresa, fui para casa. Poucas semanas depois descobri que ela havia se tornado a secretária do gerente do meu escritório. Um dia, ela sussurrou entusiasmadamente para mim. Sei que ainda sou designada a você. Serei sua secretária particular algum dia. Algumas semanas se passaram e devido a uma inesperada virada nos acontecimentos, aquela vaga foi aberta e ela era a única mais qualificada para preenchê-la. Ela estava animada, pensei. Bem, deve haver algo, ela disse. Há meses que estava designada a mim, veremos. Depois de 30 dias de intenso trabalho e esforço, ela se demitiu de repente. Aquela mulher não conseguiu lidar com o estresse e a forte exigência daquele cargo. Não a vi mais por muitos anos. Será que ela estava realmente designada a mim? Claro que não. 6. Avalie com orações e paciência cada sonho que você acredita ser divinamente inspirado. O Senhor nos dá sonhos a fim de preparar-nos para uma nova fase de crescimento e colocar-nos mais perto do centro de nosso desígnio. Lembre-se, seu desígnio pode ser revelado por Deus por meio de um sonho. E glórias a Jesus! E assim finalizamos mais esta mensagem da 9ª parte, da parte 9 da série O Desígnio. E desde já agradeço ao Senhor Jesus por poder estar transmitindo essa mensagem, compartilhando com todos que estão aqui agora ao vivo e todos que estarão com a mensagem já gravada. Não sei se vai ser pela noite, pela madrugada, pela manhã, pela tarde. O importante é chegar até essas pessoas e que essas pessoas possam absorver o melhor para elas. E também compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. E lembre, dê o seu joinha, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se não gostou, dê o seu dislike, mas se gostou, dê o seu like. E se inscreva no canal. E até a próxima live da continuação do Desígnio, a parte 10. Hoje foi a parte 9. E mais uma vez, Deus abençoe a vida do obreiro Antônio Alfredo Santos, da obreira Sueli dos Santos, da pastora Ana Barreto e de todos que puderam estar nessa live para a glória de Deus. Que Deus abençoe não só os senhores e as senhoras, mas também os seus familiares, a sua casa, a sua família. E lembre-se, Jesus é com os senhores, Jesus é contigo. Não se desespere, não o abandone, porque Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Lembre-se que
Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Independente da situação, independente dos problemas que vocês estejam passando, continue crendo e confiando no agir de Deus, no poder de Deus, na sua palavra. Se alimente da palavra de Deus. Coma a palavra, o maná, está aqui, ó, é a Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou com ansiedade. Aqui Jesus fala sobre ansiedade. Antes mesmo de algum escritor, de algum médico, de algum filósofo, enfim, de alguém falar sobre ansiedade, já fala na Bíblia, já está na Bíblia. Tudo está na Escritura Sagrada. Basta a gente separar um tempo, reservar um tempo, ou seja, priorizar as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, as coisas celestiais, porque muitos estão focados nas coisas da terra e se esquecendo das coisas do alto. Muitos estão juntando tesouros na terra, mas como está escrito, a traça vai corroer, o ladrão vai roubar. Que nós venhamos a juntar tesouros no céu, porque não tem ladrão, não tem traça, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém para tirar da nossa vida. Então, se alimentem da palavra de Deus, não só da que foi proferida hoje, dos versículos, das passagens que foi deixada nessa mensagem, mas sempre se alimente da palavra de Deus. Tenha um tempo para ler, não só ler, meditar, refletir na palavra e também o melhor, né, que é colocar em prática, porque não adianta ler, refletir, meditar e eu e vocês não colocar em prática, então se torna em vão. Então nós temos que praticar a palavra de Deus e ser luz na vida de outras pessoas e sermos sal nessa terra, para não salgar a vida das pessoas, mas para dar sabor à vida delas. Se você está triste, leia a Bíblia. Se você está feliz, leia a Bíblia. Se você está ansioso, leia a Bíblia. Se está com depressão, leia a Bíblia, que é o melhor remédio. A pessoa vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, ele vai passar um remédio, ele vai falar algo ali para a pessoa, mas o que cura eu e você é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Não tem remédio melhor, não tem antídoto melhor do que a palavra de Deus para curar, para transformar e para libertar. E eu sou testemunho. Eu tive depressão, fui medicado, fui receitado, mas o remédio não me ajudou, porque são paliativos. O que me ajudou foi a minha fé dentro da palavra de Deus, agindo no nome de Jesus. Então eu recebi a minha cura, graças a Deus. E hoje sou canal de bênção, hoje sou instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, e principalmente pessoas que muitas das vezes estão depressivas. Então eu sou um exemplo para elas. Ou seja, o mesmo Jesus que me curou é o mesmo Jesus que está curando vocês aí onde vocês estão, independente da situação que esteja passando. Porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje, ontem e para todo sempre. Está escrito na palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, verso 8. E é isso, e glória a Jesus, e aquele abraço do pastor Rontelli Paixão, e um cheiro, e glórias a Jesus.